E aí, pessoal? Matheus Botarro aqui, mais um episódio do Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Estou aqui hoje com a Débora, mais conhecida como Ayu. É um nome artístico, pode assim dizer? Sim, é meu nome artista. Muito bem. Seja muito bem-vinda, Ayu. Muito bem-vinda aqui no Obrigada. episódio. É um prazer ter você aqui para entender um pouquinho sobre arte, né? E entender esse mundo, né? Qual o tipo de arte que você faz, né? Que tem várias áreas diferentes, né? Da área da arte. Mas antes da gente começar a entrar na área da arte mesmo, eu sempre gosto de fazer a pergunta voltada para a Irlanda, né? Como é que surgiu a Irlanda na sua vida? O objetivo do podcast é poder inspirar as pessoas a, quem sabe, vir viver a experiência do intercâmbio a curto ou longo prazo. Vai saber, né? Às vezes a pessoa vem para ficar 8 meses e nunca é 8 meses. Mas Sim. a ideia principal, assim, é para quem tá assistindo a gente poder entender, assim, como é que você veio parar na Irlanda, assim? Como é que a Irlanda surgiu na sua vida? Dá só um breve contexto, assim, de como é que a Irlanda... Como é que você apareceu na Irlanda? Ok. Começou com eu conversando com meu marido, a gente procurar umas possibilidades de morar em países melhores, né? Porque a gente morava no Brasil. E aí a gente estava conversando com a comunidade de amigos, falando sobre os países que falam inglês. A gente pensou em Canadá, que também tem essa ajuda para a pessoa estudar lá inglês e trabalhar e tudo mais. Aí a Irlanda surgiu nessa conversa. E eu sou freelancer voltado para arte. E muitas vezes eu preciso lidar com inglês. Só que eu não era muito boa, tinha um básico do inglês. Eu me virava com o que eu conseguia, só que eu sentia que eu precisava melhorar no inglês. Então, aproveitando o meu marido, que ele tem cidadania europeia, a gente falou: vamos tentar a Irlanda, porque é um país que fala inglês. Eu estudo numa escola de inglês, estou numa influência num país que fala inglês e eu melhoro meu inglês, meu dia a dia, conversar com as pessoas, e isso vai me ajudar também na minha profissão. Foi assim que a Irlanda surgiu e a gente Surgiu. começou a se preparar para isso. No caso, mas é de meu conhecimento que você veio como intercambista, né? Sim. Porque você precisava, acho que de estudar o inglês mesmo, né? Apesar de você, do seu marido ser europeu, você não precisaria, né? Você poderia vir Não, direto com o Stamp For, mas ainda sim. assim você veio como estudante de inglês para poder aprender o inglês, né? Eu vim por dois motivos dessa maneira. O primeiro motivo era porque eu precisava aprender inglês, então eu queria passar por esse processo de ser uma estudante, de estudar inglês, e ter essa Essa dinâmica, experiência. né? E o segundo motivo é que o Stanford demora um pouquinho para sair. Então, em vez de ter que aplicar lá fora para chegar aqui já com o Stanford, eu achei melhor já aplicar como estudante, já que eu já queria fazer o curso. Enquanto eu estava como estudante, eu ia aplicar para o Stanford com mais calma, com tempo, fazendo É. os processos aqui dentro da Irlanda, que é mais fácil. Nossa, Eu faz preferia todo assim. sentido. A sua estratégia foi perfeita, porque eu também acredito que seja a melhor estratégia, né? Para quem casal que tá querendo vir e às vezes a pessoa precisa realmente estudar inglês, aí vale muito a pena vir como estudante primeiro e é uma Sim. vez aqui, né, já em solo irlandês, fazer o processo de É. aplicação do visto Stamp 4, que é o visto nesse caso, de partner, né? De familiar, de De, europeu. E de- também, uma das exigências é que o europeu tem que estar trabalhando na Irlanda. Então, como a gente ia vir junto, ele tinha que esperar, pelo menos meu marido conseguir um trabalho e aí para ia poder demorar justificar muito. tudo isso. É. Então, E como estudante, você já conseguiu a documentação já uma forma um pouco mais rápida. sim, eu já podia trabalhar, se eu quisesse trabalhar num Ah, trabalho por aqui, eu podia já fazer tudo e deu tempo pra, tipo, tudo certinho. tinha. Logo quando ele conseguiu um trabalho, eu já tava com o formulário preenchido, só faltava preencher as informações do trabalho dele Dele. e mandei. Ah, Então, eles demoraram um tempo deles, mas foi o tempo suficiente pra terminar meu intercâmbio e já ter o stamp for, então deu tudo certinho. muito Foi bem. bem preparado, a gente planejou certinho cada etapa. E acaba que vocês também, provavelmente nesse período, vocês fizeram muita amizade, conheceram muitas pessoas, né? Sim, Inclusive a gente aqui, né? A gente se conheceu mais ou menos nessa época, né? Porque você estudou junto com a minha esposa, né? Então, sim. é, Ah, é uma época boa, né? Intercâmbio é bem legal. É puxado, mas é sim, legal. sim. Não, muito bem. Vamos falar um pouquinho de arte agora, então, assim, né? Eu sei que você trabalha com arte, mas tenta explicar, assim, pra quem tá assistindo, qual que é a diferença, né? Qual que é a arte que você trabalha, assim?
Ok. Para começar, a área de arte, porque a arte é bem abrangente, porque pode ser música, pode ser teatro, pode ser cantor. A minha área é de desenho. Desenho e escultura. E aí você tem a parte, por exemplo, eu sei que você faz algumas miniaturas, não é isso? Ou posso chamar de action figures? Ou qual que é a diferença de um pro outro? Vamos lá. Eu sou freelancer. O que quer dizer ser freelancer? Quer dizer que eu não trabalho para uma empresa específica, Específica. eu trabalho para várias empresas, eu sou autônoma, então eu tenho vários contatos e contratos com empresas diferentes. Então isso pode acarretar de eu acabar pegando trabalhos diferentes. Então nem sempre eu estou trabalhando com a mesma coisa. Mas tudo que tem em comum, que é o meu estilo, é relacionado à fantasia. Seria ilustrações e esculturas para jogos e fantasias. Nossa, sensacional. E tem, então você faz a parte no digital, né? Você cria uma, uma, uma miniatura, vamos dizer assim, para um jogo. É Eu já isso. trabalhei para capas de livros, de livros de Ah, então fantasia, você eu já cria um. trabalhei com jogo de tabuleiro, eu já trabalhei com card game, eu já trabalhei criando, inclusive, é, Não, mas agora eu tem, perdi. também a parte que você falou que você, Escultura, sim, além de fazer no digital, às vezes você faz ela em escultura, que pode ser sim, sim, 3D ou na montagem de miniaturas, né? sim, sim. E como é que funciona esse processo? O mais importante é o resultado, né, na minha profissão. Tem pessoas que fazem mais no tradicional e mais no digital. Eu consigo fazer nos dois, só que eu sou mais especializada no digital. Eu trabalho mais digital, tanto na escultura como na pintura digital, né, de fantasia. Eu faço desenhos de personagem, monstros, paisagem de castelos e tudo mais, dragões, tudo esculpindo e desenhando para as empresas, dependendo da demanda delas, né? Sim. E como é que. A gente estava até tentando conversar aqui nos bastidores, né? Como é que funciona o seu processo criativo, assim, para criar esses monstros ou essas miniaturas de fantasia que costumam ser esses heróis, né? Ou costumam ser anti-heróis, né? Depende da Sim. demanda Como é que funciona o seu processo criativo, assim? É. Tem dois tipos diferentes. Os meus trabalhos pessoais, que são um processo criativo meu, e o trabalho para a empresa, que é geralmente quando é uma demanda de uma empresa, o que que eles fazem? Eles procuram um artista e falam: olha, eu preciso de uma criatura que tem tal característica e que passe tal Ah, sensação. E com isso eu trabalho uma ilustração ou uma escultura baseado nesse briefing que o cara, que cliente sensacional. passa. Eu não tinha noção de que era assim, quando a empresa mandava. Eles te É, mandam já uns requisitos, vamos sim, dizer eu vou, assim. eu vou dar um exemplo. Ótimo, melhor ainda. Por exemplo, eu já trabalhei que a demanda era um jogo de fantasia e que a pessoa, deixa eu ver, de um trabalho que já foi publicado. Era um jogo de tabuleiro que foi lá pro Brasil mesmo, que a época do jogo se passava na era do Dom Pedro. Então eu tinha que desenhar algumas figuras históricas e algumas cenas do jogo de tabuleiro. Então ele falava, olha, eu vou precisar de tal personagem histórico, tanto eles me passavam fotos de referência de como era a pessoa para eu poder desenhar ela no jogo. Elas me passavam referência de como era na época. Ah, os Os prédios eram vestimentos. assim, os barcos eram assim, para eu poder fazer os ícones do jogo de tabuleiro, para eles poderem montar e fazer o jogo, né? O jogo em si. Nossa, realmente. E você falou da montagem de pessoas também, então você também cria criaturas, monstros, heróis, mas também o ser humano também, de Sim. acordo com a época, por exemplo, assim. Eu já tive trabalhos históricos que eu trabalhei, que é esse jogo de tabuleiro, ele era bem histórico, e também da área mais fantasia, que é aí vem os demônios, anjos, dragões, elfos, anões e gnomos. Eu já desenhei e modelei algumas coisas desse gênero também. E você pode me dizer, assim, um que é o seu xodó, assim, que é o que você. Já abriu um sorriso ali. É que arte é meio complicado porque os desenhos são meus filhos, então é difícil de escolher. Tá, mas É, não, cita três então, assim, ou mais recente, ou três que marcaram etapas da sua vida. ahn,
No desenho é meio difícil dizer, porque eu tenho realmente muitos desenhos que eu faço. Tem um ou outro que eu gosto mais, que eu uso como ícones no meu perfil e tudo mais. Eu gosto mais de criaturas e de mulheres heroínas, que são os meus pontos favoritos de Favoritos. desenhar. Já tá aí seu ponto favorito, realmente. Mas é um ponto-chave, eu acho que foi uma das minhas primeiras esculturas, que eu fiz uns modelos de gnomos, que era uma família de um marido e uma mulher gnomo, que eu gosto bastante, que foi uma das primeiras esculturas que eu fiz. É, E uma escultura grande que eu fiz, assim, de uma deusa de um jogo que eu fiz pro meu aniversário, que eu tenho orgulho, que foi a minha maior escultura até agora. Até E eu agora. quero cada vez mais fazer umas esculturas maiores. Maiores. Meu sonho é conseguir fazer um, Um um tamanho tamanho. real um dia. Não, tá aí, ué. Tá aí. Quando bota a meta e depois você dobra a meta. Faz uma Sim. maior que tamanho real. Mas deixe-me saber, assim, como surgiu essa Yu artista, assim? Da onde veio, assim? Da onde que você, lá, sei lá, 10 anos atrás, você falou assim, cara, é isso, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero. Eu me dou bem com isso, eu tenho dom pra isso. Como é que surgiu, assim? Foi um processo natural, orgânico, que você sempre desenhou desde criança? Ou foi uma coisa que você se aprofundou depois que você entendeu que você gostava disso? Pergunta profunda essa. Profunda, depende de situação. Eu conheço muito artista por causa da minha área, então cada um teve o seu toque, o seu chamado, né? É, exatamente. E tem umas pessoas que têm o chamado, mas não pro trabalho. Tipo, tem muita pessoa que gosta muito de arte, gosta de produzir arte, mas não gosta de produzir arte pra empresa. Eles não gostam de ter uma coisa fechada, você precisa fazer de tal, Ah, tal tá. Os, jeito, e os, os acaba tais não virando requisitos. profissão, né? Que, tipo, quando você trabalha com arte, você tem que seguir Um roteiro. um roteiro. Tipo, a demanda de um artista tem vários caminhos, uma infinita de caminho, mas a mais rentável, mais fácil é você ir Seguir pelas roteiros. empresas, né? A empresa precisa de uma demanda, você tá lá e você faz a produção para essa empresa. Então tem muito artista que não se sente à vontade, eu não quero desenhar um dragão, mas essa empresa tá me pedindo um dragão e eu sou bom em desenhar um dragão, mas não tô afim de desenhar um dragão. Aí a pessoa não consegue exatamente trabalhar com isso por causa que não se sente à vontade. É, Então tem os artistas que é mais pro hobby e tem os artistas que conseguem levar pra profissão, né? Então tem essas pessoas que conseguem ter chamado para conseguir transformar isso no trabalho. Porque tem gente que fala, quando transforma em trabalho não gosta mais, sabe? é. No meu caso, eu adoro trabalhar com isso. Eu não perdi essa vontade de fazer arte mesmo trabalhando com isso. E quando é que começou essa vontade de fazer E, arte? e esse é o outro ponto que eu ia entrar. É que, tipo, eu sempre gostei de arte desde que eu era criança. Desde que eu lembro que eu era gente, eu mexia muito em massinha, eu fazia muito desenho. Eu via os desenhos animados de fantasia Na das televisão. criaturas na televisão e eu era apaixonada. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso quando eu era criança. Então eu ficava desenhando. Eu tinha um sonho de virar mangaka, que era fazer os quadrinhos. Os E. famosos mangá, né? É, Mangaka é quem faz mangá. sim, Tá. porque eu era muito viciada em anime, eu não gostava muito de quadrinho. Só que eu descobri que quadrinhos não era exatamente o que eu queria, porque eu gostava muito de trabalhar muito na imagem. Eu gostava de colorir, fazer efeito de sombra, iluminação, fazer os efeitos de brilhinho no olho. Isso você não vê em história de quadrinho, porque tem que ser algo muito rápido. O desenho tem que ser mais rápido. Então você não pode ficar tanto Então, tempo com tanto detalhe. lapidando, fazendo muito detalhe no desenho. E eu gostava muito de fazer o desenho. Então, eu já, nessa época, eu descobri que não era o quadrinho que eu queria seguir. Foi uma Sim. das coisas que eu sempre achei que eu ia ser, mas no final, na hora de vamos ver, eu falei, não, não é esse caminho que eu quero seguir. Eu não vou ser feliz Mas, fazendo mas tem uma quadrinho. diferença do Uhum. quadrinho pro anime, né? Tem uma certa diferença, né? E, inclusive na parte, né, lá do Oriente, lá, tipo, Japão, China, tem muito anime, né? Que tem esses desenhos, né? Eu acho que eu não sou da era do anime, não sou muito fã, assim, mas o único que eu já assisti por completo é o tal do Death Notes. Você já deve ter Sim, assistido. sim, Um eu que. li o mangá. Você leu o mangá, eu assisti o desenho ou o É o anime. anime. Assim, anime, na verdade, não é exatamente um jeito diferente. É desenho animado, só que no Japão eles chamam desenho animado de anime. Então, tudo que é desenho animado pra eles é anime. Então, a Ah, tá. gente diferencia isso dizendo que anime é apenas desenho oriental, mas pro Oriente, tudo que é desenho é anime. Entendi, sei Então, lá.
sei lá, A gente que um diferencia. Caverna do Dragão, que é famoso no Brasil, por exemplo, lá pra eles é um anime também. Porque pra eles anime é animação. Tá. Então, E tipo, é uma tradução é animação. uma animação. A gente que diferencia, tudo que anime é só desenho asiático, né? A gente faz essa diferença. E você tá falando anime, mas eu conheço também muito como anime. Qual que é a pronúncia correta? Uma é português, outra é inglês? Ou eu tô falando coisa errada aqui? Anime seria mais o jeito brasileiro, porque a acentuação do Brasil tem a tendência de fazer mais o anime. No Japão é diferente. As palavras tônicas Só mais no final. Então, anime é o jeito que os japoneses falam. Anime é o jeito brasileiro de falar as coisas. Não tem certo nem errado. Certo e errado. É só forma se a pessoa diferente tem de mais falar. costume de ver as coisas em japonês, ela vai acabar falando anime, porque ela escuta mais anime. Aí tem alguém que fala mais do acentuamento brasileiro, vai falar anime. Por isso que você tá falando anime e eu tô falando anime. Não tem problema, não tem certo e errado, é só acentuação diferente. Eu não posso falar nada sobre acentos, porque eu também sou péssima nisso. Não, sem problema. É tranquilo. O único que eu assisti foi esse Death Note, né? Que eu achei até interessante, né? Eu tava até falando sobre ele com minha esposa recente, né? Que é o... É só pra quem tá assistindo aí e não conhece esse anime ou anime. É um anime que tem um garoto, né? Que tem um caderno e ele faz notas, né? Um Death Notes, ele faz notas e o que ele escreve naquele caderno, ele tem tipo um guia, né? Um anjo do demônio que faz acontecer as notas que ele põe nesse caderno, né? E aí ele sofre um certo bullying na escola, né? Tem todo um... Não seria exatamente. Ele era um cara inteligente que ninguém mete com ele, mas ele é meio que. Acho que ele. Eu não sei como é o anime, porque eu nem mangá. Às vezes tem essa às vezes tem a diferença. Até pra chamar a atenção, né? E trazer pra atualidade. Não sei. O que eu assisti era nessa linha, assim. Mas beleza, sem problema. Mas você chega a criar esses tipos de miniaturas também, tipo desse anime, assim, nesse formato? Ou são mais num outro formato? Só pra quem tá assistindo poder entender, quando eu vejo, assim, eu vejo esse formato de anime, né, que tem essas na minha mente, assim, ou eu vejo também as miniaturas de jogos. Eu vou citar aqui um clássico, que é o Zelda, por exemplo. Eu amo. Nossa, como eu amo isso. Então, é o seu mundo, né? Agora acho que eu peguei no ponto, né? Zelda é um deles. Então, assim, pra quem não tá entendendo, assim, né? Nossa, gente, mas que essa menina faz, né? Procura aí no YouTube, gameplay Zelda, ou procura, sei lá, trailer do Zelda, ou alguma coisa que tenha a ver com Zelda, que vocês vão entender o mundo que ela desenha, assim, o mundo que ela cria, né? Eu acho que o mais próximo do que eu faço mesmo, que teve uma influência grande no Brasil, é Caverna do Dragão. Não sei se você já viu esse desenho. Sim, claro. Caverna do Dragão é D&D, que é um jogo de RPG famoso, que é um jogo de... É como se fosse um jogo de tabuleiro para quem não entende nada de RPG, só que em vez de ter um caminho, é mais livre. Tem um narrador, que é o mestre do jogo, que ele vai contar a história e os jogadores interpretam um personagem e vê se ele consegue vencer através de dados, jogando habilidades e tal. Esse é o RPG, é o Role Play Game, que é as pessoas interpretando o personagem e o mestre contando a história e falando, aconteceu isso com a sua ação. Então... Esse é o D&D. E o D&D foi que deu origem à Caverna do Dragão, que é o desenho animado que a gente assistia lá no Brasil. Tá, bom, puxando agora sobre o Role Play Games, o famoso RPG, que eu não gosto. Eu vou já aqui mandar a real, que eu não sou muito fã. Eu acho que eu tenho um pouco de trauma com isso, porque na minha época que eu comecei a jogar RPG, como eu sou da área de TI, então acaba que a gente tem um pouco de ligação com esse mundo. Eu sou fã de games, adoro, né? Tá aqui, né? Meu cenário tá aqui. Sim. Quem quiser, tá aqui, ó, né? Mas assim, sou fã de games, mas uma linha que eu não gosto muito é o RPG. Mas tem uma diferença de um jogo de RPG
e o Role Play Games de tabuleiro, né? Sim. Que é onde você tem os bonecos, ele tem as miniaturas, tem os castelos, né? Assim, tem uma semelhança entre eles, porque é o mesmo significado o Role Play Games, porque o que quer dizer? No eletrônico quer dizer o quê? O RPG? O RPG é a progressão do personagem. Quer dizer que você tem um personagem e ele vai poder evoluir para jeitos diferentes. E no RPG físico, que é o de mesa, tem essa mesma característica. Você tem um personagem e ele vai ter uma linha de crescimento para vários lugares diferentes. Mas o jeito de jogar é diferente. Sim, o jeito de jogar é diferente. Mas eu vou tentar explicar aqui o motivo do meu trauma. Beleza. Eu acredito muito que nesse físico, que é o que me fez ter um pouco de trava com o RPG de uma forma em geral, é que tem sempre um mestre, igual você mesmo acabou de explicar. E esse mestre, muitas das vezes, ele é tendencioso para a evolução de alguns jogadores. E aí, se você não é essa pessoa que ele evolui para tendenciar a sua evolução, fica frustrante. Você concorda comigo? Não, eu concordo. Esse é um dos maiores motivos das pessoas não gostarem do jogo. Pois é, tá vendo? É por causa de um mestre ruim. Isso é tipo clássico de a pessoa falar que não gosta de RPG porque pegou um mestre ruim. E a gente pode até tentar mudar isso de você. Não, podemos ir, não podemos jogar um dia. Eu sou apto a jogar, só que assim, acho muito complexo porque assim, eu era mais novo, eu tive ter, sei lá, meus 18 anos, meus 17 anos, e tinha sempre um mestre que é um cara que entendia mais, e nem era mestre, só que ele naquela posição de mestre, e ficava dando as regras, e quando você ia, sei lá, entre num castelo, aí você entrava e lá dentro tinha um bicho que era o mais forte, e aí você perdia, e o outro que entrou depois, entendeu? Então ele fazia, era tendencioso, então assim, Típico mestre mata player. Eu entendo, eu sei como é isso. Eu também não gosto desse tipo de mestre. Eu gosto de mestres que gostam... São imparciais. É que, tipo, eles são preparados para o improviso. Que, tipo, tem um castelo. E se eu não quiser entrar no castelo? Quero ir na floresta que eu achei legal, eu vi uma pedra ali, eu quero ver aquela pedra. Aí o mestre vira e fala, beleza, vai lá explorar a pedra. Tem mestre que fala, não, você tem que entrar no castelo. Tem diferença no mestre. Esse é o problema do RPG. Você tem que pegar um bom mestre para você sentir o jogo e se divertir. E também um bom grupo. As pessoas que estão à sua volta também influenciam pro jogo ficar bacana. Exatamente, não tem dúvida. Tem que ter alguém que tenha os mesmos espíritos que não vai deixar todo mundo divertido. Bom, e passado um tempo, eu comecei a jogar a parte eletrônica. E na parte eletrônica tem o dificultador de você ter que aprender alguma dinâmica que não é tão simples assim. É um jogo de cartas com uns negócios bizarros que é complexo de entender, sabe? Então ele gasta muito tempo. E eu sou uma pessoa que sou bem imperativo. Então eu quero um negócio rápido, entendeu? Eu quero um negócio rápido. Um Super Mario Bros. Da vida, apesar de ser um jogo que tem uma temática mais lúdica, vamos dizer assim, ou mais de um anime, vamos dizer assim, é rápido. É papum, você tem que pular, você tem que correr, você tem que fazer um monte de coisa. No RPG, você para numa mesa que tem que jogar um carteado ali, que você tem que primeiro estudar um manual pra entender como é que joga aquilo. Entendeu? É um jogo de tabuleiro também. Você tem que ler o manual pra jogar. Mas a vantagem do RPG é que existe vários tipos de RPG diferentes. São vários sistemas. Como eu mencionei anteriormente, tem o D&D, que é o mais famoso, que é dos Estados Unidos, que é o Dungeons & Dragons. Ele tem o seu manual de regras, que você tem que dar uma lida para poder construir. Mas existem milhões de sistemas diferentes, inclusive uns mais simples que nem dado tem. Você joga uma moeda e é bem mais sim natural, ou não, né? Tipo, storytelling, mais É. focado em storytelling, de você tá lá, como é seu personagem? É assim, assado, vamos, bora jogar. Pronto, começa. Tem uns RPG que são bem mais assim, pra quem não quer muito regra, e também tem uns que tem mais regra do que o D&D, que é o GURPS, que tem regra pra qualquer coisa que você for fazer. Se você for arrancar uma folha de uma árvore, tem uma regra de como fazer isso, basicamente. Então, tipo, tem RPG pra tudo que é tipo de pessoas, pra todo tipo de interesse. É tipo um clã, né? Tipo um clube, né? Tipo um... Tem várias facções. É um negócio bem bizarro mesmo. Eu tenho um grande amigo, assim, deixa até um abraço pro Fred aqui, espero que você possa assistir esse episódio. E ele é fãzaço de game, e ele, tanto quanto eu, ele
não gosta do RPG, mas ele dá muita moral pro RPG, porque ele sabe o quão forte é, o quanto é legal. É só pegar um bom mestre, que vocês passam a gostar. Não, mas ele gosta mais do RPG eletrônico, não do de tabuleiro. O último que eu joguei, vou dizer aqui, foi o Witcher, e eu desisti. Ah, Eu desisti, porque chegava numa hora lá que tinha que... bota essa pedra, tira essa pedra. Não, bota essa... não quero. Eu quero jogar, eu quero dar espadada, e pra mim não acaba não funcionando. Mas é questão de perfil, realmente, né? Mas voltando um pouquinho pro seu mundo de artes, é só pra galera entender que tipo de trabalho que você atua, né? vamos lá. Como eu estava falando da progressão, existem vários ramos de trabalho direcionado à arte. Tipo, eu sou ilustrador, então só vou trabalhar com aquilo. Não, tem milhões de áreas diferentes. Você pode trabalhar como ilustração infantil, você pode trabalhar como propaganda, fazer banner, você pode trabalhar como jogo de tabuleiro, que é um dos meus vertentes. O que as pessoas não entendem é que elas acham que tem um caminho só, mas na verdade tem uma infinidade de caminhos onde posso seguir na minha área e explorar, né? Como eu estava falando, eu imaginava que eu ia virar quadrinista e no final eu não curti aquele Porque processo, você né? precisa mais você gosta de miniaturas com mais detalhes Eu e gosto de ficar mais tempo numa ilustração, porque quadrinho você tem que fazer uma página por dia. E eu gosto de fazer uma ilustração por semana ou por mês. Então, tipo, é uma coisa que dá mais trabalho, que é mais lapidado. E eu descobri isso conforme eu ia estudando, né? Na faculdade e tudo mais, descobrindo para onde eu queria ir. Eu descobri que eu gostava de trabalhar mais com as cores, eu gostava de trabalhar mais nas artes. E foi quando eu descobri o RPG, foi na minha época de faculdade, né? Tinha um grupo de amigos que eu fiz lá na cidade que jogava RPG, tanto que eles me apresentaram o RPG, eu comecei a jogar e eu fiquei fascinada. Eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, olha só as artes. E quando eu me acho apaixonei. que seu mestre era bom, né? Sim, era. Eu tive sorte. Eu tive uma iniciação com um mestre muito bom. Eu tive mestres ruins, mas a minha vantagem é que eu comecei com um bom mestre, então eu gostei muito do RPG e de descobrir que o jogo não se faz com um mestre só, né? Você tem que ter uma experiência mais ampla pra entender eu acho que eu não tive exatamente. esse tempo. Mas beleza, vamos falando um pouquinho da sua arte, assim, né? Dessa coisa de desenho, de miniaturas aqui na Irlanda, assim, né? O que você pode falar, assim, da sua experiência, assim? Tem quanto tempo que você tá aqui na Irlanda? 2 anos, mais ou E o menos. que você pode dizer um pouco dessa experiência aqui? Você estava até comentando de um pouco das diferenças, né? Uma coisa que eu notei que eu posso dizer que quando eu falava que eu trabalhava com arte no Brasil, a primeira coisa que as pessoas faziam era me olhar com uma cara esquisita, assim, e falar: como é que você ganha dinheiro fazendo desenho? Como é que funciona isso? Aqui não, eu sinto uma coisa diferente. Tanto que, com tanto Quando- de ter que responder essa pergunta, eu já era meio desanimador falar com que eu trabalhava, porque eu já tava pensando, como é que eu vou explicar como é o meu trabalho? Quando eu cheguei aqui na Irlanda, a primeira coisa que primeira pessoa Quando que me rolou essa perguntou pergunta, o que você faz? Eu falei, como é que eu vou explicar? Eu já tava assim, é tão complicado. Que eu sou artista. Aí eu já tava esperando a pessoa perguntar, como é que você ganha dinheiro com isso? Aí ela falou, não, que área você trabalha como arte? Eu fiquei, como assim? Ela sabe que existe mais de uma área, não só que eu né? trabalho, que é um trabalho, como existe várias Várias áreas, vertentes ali. vertentes dessa área. Eu falei, eu trabalho com a área de jogos. Que legal, porque eu conheço fulano também que trabalha com isso. Que tipo de estilo você faz? Eu falei, caraca, olha a evolução. Isso Ah. Um fez up, já vem um diferença. up. Sim, aí eu fico bem mais empolgado de mostrar, de explicar como era o meu trabalho, porque fazia que a pessoa entendesse melhor o que era o meu mundo, sabe? E você conhece outras pessoas que não são brasileiros, mas aqui da cidade, que também trabalham com isso? Você tem uma comunidade que você conseguiu entrar ou não tem? Como é que tá essa visão sua, assim, sobre esse mundo da arte que você vive? Bem, o mundo da arte, eu ainda tô me inserindo aos poucos na comunidade artista na Irlanda, então eu não sei dizer muito bem como é que funcionam as coisas, como é que é. É mais forte em Dublin, por ser uma cidade maior, né? Aqui em Cork, a área artista tá mais para eventos. Eu não encontrei tanto assim para a área de jogo, mas eu encontrei uma comunidade bem forte na área de RPG.
Aqui tem um clube de RPG aqui em Cork, onde as pessoas se organizam toda semana, 2 vezes por semana. Não, 3, acho que tem mais um grupo Não, que 3 surgiu vezes. agora. E tinha um Pra espaço que jogar ficava, RPG. tinha um espaço que ficava em cima do texto, que ele existe ainda. Então, fechou recentemente. Ó, isso Inclusive, a fechou. gente teve uma loja de quadrinhos que também fechou recentemente, mas a gente teve uma loja de jogo eletrônico que abriu, que é a Smith. A Smith. Mas Ela abriu a Shop, recentemente. acho que tinha uma outra que fechou, né? Sim, Shop Games? Era algum nome assim. Mas a Smith, GameStop. GameStop Mas ela fechou na Irlanda inteira. Ela Na saiu Irlanda. da Europa, então fechou todas as coisas. Que era triste, eu gostava daquela loja Era. também. Ah, Mas a gente perdeu algumas lojas, mas em compensação a comunidade de artistas, de jogadores de RPG na cidade tá bem ampla. tá bem amplo. Tem mais de 200 pessoas inscritas para jogar. Constantemente. E tem um lugar específico hoje, que o único que eu conhecia era aquele que tinha em cima do texto ali. Para comprar coisas de RPG, eu acho que não tem um lugar específico. Tem uma loja de Warhammer, que é um jogo de tabuleiro, que é bem famoso, que as pessoas pintam miniaturas do jogo, que é bem forte aqui em Cork, a loja que tem aqui. E a gente tem a comunidade, o clube de RPG, que não vende coisas, mas elas se organizam, eles jogam entre si nos pubs. Ah, que legal. É legal, porque é uma mistura da cultura irlandesa com os nerds. Com os nerds. Que seria... Eles pegaram um pub, eles conversaram com o pessoal do pub e organizaram um dia da semana para as pessoas irem lá jogar Só pra RPG. jogar o RPG. Então as pessoas bebem as pints dela enquanto jogam RPG. E é bem... E aí, bem legal, naquele bem modelo padrão, né? Que tem o mestre, e aí eles levam algumas miniaturas ou alguns objetos pra fazer de obstáculos e assim vai. É bem livre. Não tem só um sistema, que o sistema quer dizer... Pode ser o DD, ou pode ser um outra outro. coisa. Tem uns que é de ratinhos, tem uns que é de vampiro, tem uns que... Tem vários tipos de mestre diferentes. Geralmente eles anunciam, quando você entra na comunidade, eles anunciam, olha, esse mestre vai começar uma nova campanha, vai ser para 5 tema pessoas tal. do tema só. Quem tem interesse de entrar? Aí você se inscreve para entrar na mesa daquele mestre. Ou você pode se voluntariar, tipo, eu quero mestrar uma mesa. Aí eles falam, me fala qual é o seu tema pra gente anunciar aqui na comunidade. E é no Meetup que eles se organizam, qualquer um pode entrar, ele é aberto. Então, tipo, a primeira coisa que... quando eu cheguei na Irlanda, eu fui visitar essa loja que fechou de RPG pra dar uma olhada e tinha um cartaz falando desse clube. Aí eu já entrei no Facebook e aí eu fiquei sabendo, eu falei com o pessoal. De todos os eventos possíveis. E aí eu já me encontrei com eles, já me senti em casa. É um clube mesmo, assim. Quando você chega e fala que, eu visto a camisa de vocês, então é só entrar. Exato, é basicamente isso. Você fala, eu vou aparecer. Aí você aparece lá e eles te mostram. Eles são Parece bem que você conhece eles de longa data, né? E o interessante é que lá tem pessoas de tudo que é tipo de nacionalidade. Tem alemão, tem francês, tem italiano, tem português, tem brasileiro, que é ali. Tem irlandês, tem pessoas de várias nacionalidades lá se juntando para fazer algo em comum que gosta, que é o RPG. Não, sensacional mesmo. Eu nem sabia que tinha tanta coisa assim, desse clube tão fechado assim. Aqui não é fechado, é bem aberto. Tá? É fechado assim. Mas eu entendi. Eu acho que eu não tenho disposição pra ir assim. Talvez, quem sabe, um dia pra conhecer, pra ver como é, assim, né? Pra ver como é que eles jogam. Eu cheguei a ver uma vez ele jogando ali em cima do texto, ele falando de novo desse lugar ali. Sim. E as mesas lá já eram preparadas, né, já tinham marcações, né? E tinha várias caixas com vários castelos, objetos, bonecos, né? Que você pode botar de obstáculos ali. Então, eu assim, nossa, é outro nível, né? Porque na minha época era no imaginário mesmo, né? Não, tem essa opção. Tem algum, inclusive lá, tem uns mestres que gostam de montar todo um setup com arvorezinhos, personagens, cenário, castelo pra pessoa jogar. E tem os mestres que falam, não, bora lá, descreve aí como é o seu personagem, eu vou descrever o cenário e a gente vai conversando e fazendo o RPG. Tem vários tipos de mestre. Formas, depende do jeito do mestre mestrar, sabe? Tem vários tipos. Não tem exatamente o jeito certo de fazer. Acho que o que eu diria, o jeito certo é fazer todo mundo se divertir. Sim. Esse é o jeito certo.
Tem alguma empresa que você fala assim, pô, aqui na Irlanda tem a empresa X que eu me daria super bem se eu trabalhasse só pra ela, se eu fosse funcionária dessa empresa e trabalhar com isso, assim. Você tem alguma empresa assim que você sabe que existe aqui na Irlanda? Na Irlanda eu Eu, não eu sei que existem sei. empresas de games aqui, só que eu não Sim. sei exatamente se eles criam o game aqui nesse nível de criação, assim, né, de miniaturas, ou se eles só desenvolvem, né, o que já tá pronto, né, que vem de outro lugar às vezes. Eu tenho conhecimento que tem umas empresas de game aqui na Irlanda. Inclusive, eu cheguei a conversar com algumas pessoas que trabalhavam quando eu fui num evento de jogos em Dublin. Mas o que eu senti que é um problema da Irlanda em geral é que eles são péssimos com divulgação. Então é muito difícil descobrir mais sobre as empresas, até descobrir quais empresas tem aqui por causa da divulgação. Eles mesmos não sabem se divulgar, então é muito difícil encontrar eles e bater um papo real e descobrir mais sobre a empresa e tudo mais, descobrir o que que é. Até quando eu tava ali na frente deles, perguntando as coisas, eles falavam, eu não sei, é o fulano de tal que sabe, mas ele não veio hoje. Eu ficava, É difícil. gente... Fica difícil. Mas vale a pena vocês pesquisar, né, já que você Sim, gosta eu mesmo, né? pesquiso, eu tento visitar eles, mas eles são. É É complexo. complicado. E como eu trabalho como freelancer, eu não Não sente tanta necessariamente necessidade assim. correr atrás, né? Eu já tenho meus clientes Clientes, os meus projetos pessoais pessoas também que eu também. faço, então acabo não correndo com tão afinco nessas Sim. coisas. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta que não tem muito a ver, mas eu acho que já sei sua resposta, mas eu queria fazer assim mesmo. Bora lá. Microsoft, Nintendo ou Sony? Hum. Olha, eu tenho uma. É porque eu acho que eu já sei a resposta, né? É, A Zeldinha está na... eu tenho um histórico de acompanhar o console da Nintendo, mas eu não diria exatamente que ela é a melhor. Eu acho que não existe uma melhor, porque cada um mexe com o público, Muito cada um tem um política, gente. jogo. Muito É política. porque eu sou uma pessoa que gosta da história. Eu não sou Ah, muito de jogar, eu não sou pro player. Eu gosto muito de videogame, mas eu gosto mais da sensação de estar me divertindo com o com a jogo do que história. ser boa naquilo Você prefere jogar necessariamente, vários sabe? jogos e saber a história de vários do que ser muito bom num só, né? Ou tipo, ser muito boa em um grupo específico de jogo. Tipo, eu tenho vários tipos de jogos que eu gosto, tenho umas preferências, é claro, mas eu gosto mais de sentir a sensação que eu tô jogando, de eu estar num personagem, que eu tá no mundo, aprender sobre aquele mundo, do que ser realmente boa naquilo, Não, zerar o jogo 100% bonitinho. Não é exatamente a minha pira como jogador, é mais de sentir o mundo, ver o universo, ver a imagem, o cenário, ver a arte, porque eu sou artista, então eu preciso de muito ver tudo, né? os personagens, a construção dos personagens, a personalidade, como é que eles criaram o clima do jogo. Isso que me interessa mais. E isso pra mim, por exemplo, que não sou artista, ele tem uma influência, mas eu não tenho uma análise crítica em cima disso, né? Porque tem influência sobre isso, né? E eu joguei também uma vez uma gameplay do Mario Kart, né? Com seu marido e assim, né? Ninguém ganha dele. Ninguém ganha. Ninguém Olha que ganha. ele não é muito bom, é que ele tá muito acostumado com os amigos da época que a gente tava lá no Brasil, que os amigos dele eram meio pro player, ia em campeonatos e tal, então ele acabou ficando um Pra- pouco acima do mas, que deveria. mas no dia que eu tava Mas, jogando o gameplay do Mario ah, Kart com o Jaba, inclusive deixar um abraço aqui pro Jaba, foi sensacional e ninguém ganha dele. Eles sabem todos e Entre os todos. amigos dele lá, ele não é tão bom, mas entre a gente que Já que é só casual, ele é excelente. Ele é o pro player, vamos dizer assim, né? Sim. Não, muito bem. Muito bem, muito bem, Ayu. Você tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente assim? Senão eu vou fazer a pergunta final. Para quem ainda tá com dúvidas sobre o meu trabalho, porque eu falei mil coisas, além dos trabalhos paralelos que eu falo que eu trabalho mais de um tipo de trabalho, mas basicamente o que eu faço, assim, explicando de um jeito fácil, quando eu tô trabalhando com ilustração, quando para mim, eu mesmo procuro referências, eu procuro áreas de inspiração para fazer uma arte, e eu faço os rascunhos dessa arte e depois transformo numa arte final, que geralmente é um personagem interagindo com o fundo, batendo em algum monstro, lutando com um goblin, num cenário de caverna, alguma coisa assim. E quando eu vou para escultura, é algo diferente. As esculturas que eu faço geralmente são para jogos de tabuleiros ou para RPG. E como é que funciona?
Eu tenho a ideia do que eu quero. Por exemplo, eu quero fazer um monstro que é um baú, que quando a pessoa vai abrir o baú, na verdade é um mímico, que o mímico é O monstro um que com monstro os que tem dentes. dentes. Quando você abre, ele se disfarça de objeto, mas na verdade ele é um monstro com vários dentes. Então o que eu faço? Eu faço um rascunho num desenho de como eu imagino que vai ser esse monstro. Um baú que vai estar meio aberto, que vai ter uns dentezinhos bem afiado, vai ter um grupo de 4 olhos. Eu faço um rascunho no desenho e esse desenho vai servir como base ali. como base para eu fazer a minha escultura 3D, que eu faço no iPad, inclusive. Eu faço a minha modelagem 3D lá. E quando eu tô com o modelo pronto, eu transporto para um programa onde eu vou preparar ela para ser impressa numa impressora 3D. E nisso eu vou ter a miniatura pro jogo. Nossa, fazendo. Né? Eu vou ter a miniatura para fazer Ficou ruim também. pro jogo de RPG, né? Que elas têm um tamanho de uma escala específica. Específica. No caso do jogo de RPG, é 35 milímetros. Sim. Nossa, E muito. essa é uma parte do processo. Aí, dependendo da situação, tem pessoas que vão além disso, que elas tiram molde em silicone e faz uma série para vender, e tem as pessoas que só vendem o arquivo digital para as empresas poderem fazer isso. E no meu caso, eu faço o teste para ver se ela imprime certinho, Sim. mas eu vendo o arquivo digital para as pessoas que têm impressora 3D poder fazer. imprimir em casa e colocar nas suas mesas de RPG. Essa é a minha parte do processo da escultura. Sim. Espero que com isso entendam exatamente o que eu Tá faço. super entendido, tá sensacional, assim, demais da conta. É um mundo realmente bem específico, né? É um nicho, né? Que nem é todo mundo que conhece. Sim. Mas eu já vi alguns trabalhos seus e realmente, assim, é um nível de perfeição incrível, realmente. Não, eu já vi, é porque você gosta dos detalhes, né? Então, quando você olha aquele desenho, assim, cara, isso aí eu já vi isso aqui em algum jogo, mas na verdade, não, é inédito, é seu, uma criação sua. Igual você falou, um filho seu, né? Porque, querendo ou não, o artista acaba colocando um pouco dele. Às vezes o artista não consegue perceber isso. Eu não percebo isso, já percebi que outros artistas não percebem. Mas a gente tem um estilo que a gente desenvolve naturalmente. Orgânico ali, né, na hora E a gente sempre coloca um pouco desse nosso estilo ali em todos os personagens. Em todos os personagens. Tanto que tem as pessoas que falam, eu bati o olho, eu sabia que era seu. Eu falei, como é que você sabe que é seu? Porque meu ilustração, ele é parecido com várias ilustrações que é do mesmo nicho. Então, como é que você sabe que fui eu que fiz? Porque tem o seu estilo. Eu não sei qual é o meu estilo, mas tem pessoas que reconhecem. Eu falei, tá bom, eu só aceito. Não, muito bem. Geralmente eu faço a pergunta final mais voltada para o intercâmbio, mas eu não vou fazer hoje. Eu quero fazer a pergunta final assim, qual que é a sua palavra de motivação para quem está começando nesse mundo de arte, de ilustração, de criar miniatura, de trabalhar com jogos? Qual que é a sua dica, assim, que você pode dar para essa pessoa? Não só quem está aqui na Irlanda, mas também quem está no Brasil. Qual que é a sua palavra, assim, tipo, persiste, desiste? Assim, como eu te falei, tem pessoas que não querem trabalhar com arte. E tá tudo bem. Você pode levar arte só para hobby. Às vezes você sente que não quer trabalhar com isso, não quer sentir a pressão do trabalho, porque tem dia que é um trabalho. Você tem que trabalhar isso todo dia, às 6 horas por dia, desenhando, esculpindo. E tem pessoas que não querem levar isso, só querem como e tá tudo bem. Como hobby, né? E para quem quer realmente trabalhar, não, eu sinto que eu consigo o embalo, eu consigo ultrapassar os limites de eu não tô criativo, mas se dá um jeito para ser criativo, para continuar trabalhando. O que eu digo é que tem muita área, tem muito mercado, tem vários caminhos que você pode ir. Você não precisa ir pro caminho que tá dando mais dinheiro, que as pessoas estão falando que é o melhor. Porque todos os caminhos têm trabalho. Você só tem que tentar encontrar como ganhar dinheiro. É o seu caminho, né? Eu perdi muito tempo tentando fazer os desenhos que eu achava que ia dar certo. Porque isso aqui é muito editorial, então as pessoas gostam de coisas editoriais, gostam de coisas fofinhas, sei lá, gatinhos fofinhos para fazer agenda para escola.
Eu achava que era isso que eu ia conseguir ganhar dinheiro. Então eu fiz algumas coisas relacionadas a isso e não conseguia nada. Assim que eu virei e falei, não, eu vou pensar o que eu gosto de fazer, o que eu quero me dedicar a fazer. A partir disso que eu descobri o caminho que eu queria, que era o de jogos, De miniaturas, de de fantasia, miniatura, de foi gnomos, quando de começou a elfos. surgir realmente trabalho, porque eu coloquei minha paixão nisso, eu coloquei minha vocação, minha dedicação nisso, não só pensando em dinheiro, mas no que eu No realmente queria prazer de fazer. levar, construir minha carreira nisso, e com isso um cliente foi puxando o outro. Porque eu comecei a trabalhar para uma empresa e falar, oh, nossa, ela trabalha super bacana, eu gostei do estilo dela, e vai recomendando para outros clientes, e você vai puxando o cliente no seu nicho que você vai criando. Então, tipo, você não precisa se preocupar em ter que encontrar o lugar que tem mais dinheiro. Tenta encontrar o que você sente que é o seu chamado, que lá vai ter os clientes. Nossa, Você tem que ir atrás. nossa, ó, de tirar o chapéu, realmente, assim. Muito bem, pessoal. É bacana o episódio de hoje para entender um pouquinho, né, sobre esse mundo da arte, né, e dos jogos aqui. É muito bacana. Você tem um Instagram também, não tem um Instagram seu da Yu, né? Eu vou Sim. deixar seu Instagram aqui, vou deixar o Instagram dela na descrição aqui do vídeo. Cliquem lá, comentem, né? Aí o Marx. A Yu Marques, eu vou deixar o Instagram daqui na descrição do vídeo. Dão lá pra você dar uma olhada pra você ver as criações dela, que é realmente bem interessante e cheia de muitos detalhes. E é isso, foi um episódio bem bacana aqui pra contar um pouquinho dessa história. E até mais. Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Valeu, tchau, tchau.